Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 9 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 5 minutos e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.729 casos de Covid-19. Desse total, 25.896 pessoas já se recuperaram, mas ainda aguardam o resultado do exame 6.273 pessoas. E já são, infelizmente, 804 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 18 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 3 internações, sendo 2 em UTI. E dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e, até o momento, 2 estão na UTI. Somados, os números representam 15% de ocupação em leitos de UTI e 22% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 374.394 doses aplicadas, ou seja, 81% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 72% da população já completou o esquema vacinal aí com a primeira e com a segunda doses ou com a dose única, e ainda outras 17.193 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. Amanhã é dia de sessão ordinária e, por isso, hoje recebemos o diretor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí, Márcio Martinelli, para conversarmos sobre a ordem do dia de amanhã. Márcio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Nayara, e bom dia a todos os que assistem hoje o Bom Dia Jacareí. Bom, Márcio, vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre a ordem do dia com um projeto de lei do Executivo que fala aí sobre a questão de bens vagos, né, que estabelece aí algumas normas municipais para a implementação de arrecadação desses bens vagos. Eu queria que você explicasse o que são esses bens vagos e o que o projeto de lei traz. Bom, então o prefeito traz para casa esse projeto que visa dar uma função social de propriedade para aqueles imóveis na cidade que estejam claramente abandonados, ou seja, que estejam causando algum tipo de problema, seja ele de manutenção, de forma estética, de segurança ambiental, ou seja, aqueles imóveis que a gente observa que realmente não existe mais ninguém ali e não há nenhuma intenção de cuidá-lo de forma correta já há algum tempo. O prefeito coloca nesse projeto algumas situações para que isso possa ocorrer, é claro. Então, para que o município possa, usando a linguagem literal, pegar esse imóvel e absorvê-lo em seu patrimônio, necessita de algumas questões, como, por exemplo, 5 anos de falta de pagamento dos tributos fiscais necessários, como IPTU, por exemplo, e até mesmo falta de manutenção. E também, após esse tempo, existe todo um procedimento que o município deverá fazer para que, de fato, esse imóvel possa ser utilizado pela administração para outras funções, seja ele que a administração possa vendê-lo ou possa usar como um projeto habitacional, que necessita bastante aqui em Jacareí. Ou seja, não é do dia para a noite em que o município pega esse imóvel de terceiros e comece a utilizá-lo da maneira que ele bem entender. Os vereadores devem discutir bastante essa questão. O prefeito tem essa intenção de fazer com que essas propriedades tenham alguma função social para que isso possa ser utilizado da melhor forma no município, mas vamos ver o que os vereadores entendem disso amanhã. Somente lembrando, não é que a prefeitura de uma hora para outra vai pegar o imóvel da outra pessoa para ela, existe todo um procedimento que deve ocorrer, com abertura de processo administrativo, deve notificar o proprietário do imóvel e apesar de, além do fato da prefeitura poder absorver isso no patrimônio, após um tempo, após 3 anos, o proprietário ainda, de forma jurídica, pode requerer de volta esse imóvel para ele. Então, existe todo um processo que seria, basicamente, a última instância da prefeitura absorver esse bem vago, como o prefeito coloca, para o patrimônio dela e poder utilizar isso de uma forma social.
Nós vamos ver amanhã, Nayara, o que os vereadores entendem disso. É um projeto importante, mas ao mesmo tempo bastante delicado, porque trata da propriedade privada, trata de um imóvel de outra pessoa e deve ser muito bem discutido pelos parlamentares. Antes da gente chamar uma matéria, Márcio, você falou sobre a questão de proporcionar uma função social a esse imóvel. Eu queria que você falasse para a gente de maneira resumida qual que é o impacto na cidade e que esse projeto de lei vai trazer, no caso. O prefeito, no caso, não colocou, por exemplo, qual é a quantidade de imóveis que estão nessa situação que a administração pretende absorver. Então, isso deve ser uma coisa que os vereadores devem questionar amanhã. Qual é a quantidade de imóvel? Quais são os imóveis? Onde estão esses imóveis aqui na cidade que se enquadram nessa categoria, que podem ser usados como bem vago? Então, essa questão do impacto, se a gente for falar de impacto orçamentário, impacto financeiro, deve ser um questionamento dos vereadores no dia de amanhã e pode ser requerido por meio de pedido de informação, né? Então, vamos aguardar o que os vereadores entendem disso. Então, a gente espera amanhã a discussão aqui na Casa Legislativa sobre esse projeto. Eu peço licença a você, Márcio, rapidinho, porque a gente vai falar agora sobre um projeto que aquece o coração. Vamos falar sobre o Batuíra Projeto Renascer, que inaugurou o roupeiro Rosinha Naves. É um projeto que funciona por sistema de troca e tem o objetivo de ajudar mães a vestir com qualidade os bebês de até 2 anos de idade. Entrar em uma loja e poder escolher a roupa para seu filho parece ser algo muito simples e rotineiro. Mas para muitas mães, o acesso à escolha do que vestir no bebê é a realização de um sonho. As mães que fazem parte do Batuíra Projeto Renascer agora podem ter o prazer de escolher as roupinhas no roupeiro Rosinha Naves, idealizado pela Vânia, voluntária do projeto. A nossa alegria é de poder levar para essas mães a oportunidade delas entrarem num local desse, numa loja, e escolher o que elas quiserem, porque normalmente elas ganham. E o que elas ganham, elas usam nos seus filhos. Elas não têm essa opção de ir numa loja, comprar um produto bonito, caro. Elas não têm condições. E aqui elas vão poder. O roupeiro é para bebês de 0 a 2 anos de idade e funciona por sistema de troca. O número de peças que a mãe trouxer é proporcional à quantidade que ela leva para casa. A Patrícia separou 30 peças das roupinhas que não serviam mais para a Zoe e pôde escolher peças novas. Esperança de ter roupa sempre bonitinha para ainda mais assim, doar, né, e receber. Esse que é o bom. Porque às vezes a gente dá roupa para as pessoas, né, e não sabe para quem dá. Agora aqui já sabe que alguém vai usar, alguma criancinha. E a gente levar ainda. Além de dar, ainda recebe. Para usar o roupeiro, as mães precisam ter sido inscritas e frequentado as aulas do Projeto Renascer. As peças precisam ser lavadas e higienizadas antes de passar pela troca. As voluntárias organizam um agendamento para atender as mães de maneira organizada e que não gere aglomerações. O roupeiro é usado até a criança completar 2 anos de idade. E a nossa ideia é ensinar para elas também a responsabilidade de cuidar de uma peça de roupa. Essa peça as peças que elas vão ganhar, elas também vão retornar para nós lavadas, higienizadas. Se alguma coisa rasgou, elas vão costurar. Então é um sistema também de ensiná-las a valorizar o que recebe, o que ganha. A Elane é mãe de primeira viagem e conta que o serviço de troca das peças de roupa ajuda a acompanhar com tranquilidade o crescimento do filho de 8 meses. É gratificante, né? É bom a gente estar sempre ajudando o próximo. Por isso que como a gente é ajudado, né? Então é bom sempre estar ajudando. O projeto está só começando e sempre precisa de doações para atender as 50 mulheres inscritas. Para fazer uma doação, as peças precisam ter tamanho de 0 a 2 anos de idade e estar em boas condições. Os voluntários podem entregar as roupas na portaria do Batuíra Projeto Renascer de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 15 horas. Em caso de dúvidas e mais informações, é só ligar nos telefones 3952-8277 ou 98168-1633. Projeto Batuíra sempre precisando de doações, então, se você tiver sobrando uma roupinha na sua casa, é só ligar lá e fazer a sua doação.
A gente volta agora aqui para a nossa conversa com Márcio Martinelli, diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Márcio, agora vamos continuar a falar sobre o projeto de lei do Executivo, mas agora sobre a Agenda 2030. O assunto sobre sustentabilidade sempre está cada vez mais em pauta, né? Cada vez mais sendo discutido, e esse projeto de lei vem alinhar algumas questões nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu queria que você explicasse para a gente, por gentileza. Bem, Nayara, esse é mais um projeto de autoria do prefeito Isaías. A pauta dele, o tema dele especificamente, trata dessa Agenda 2030, conforme você disse, vem trazer uma questão de projeto de sustentabilidade que já vem ocorrendo em nível global já há algum tempo. Talvez no Brasil um dos primeiros passos foi a questão do Rio+20, que ocorreu em 2012. Depois ainda tivemos as assembleias globais, onde os países estavam ali em volta da ONU em 2015, que foi dado o start realmente sobre essa questão. Então, cada vez mais nós temos pautas que estejam chegando em níveis federais, estaduais, e agora nós temos em nível municipal. Outras cidades também já estão adotando algo do tipo, até porque o município muitas vezes colocam esses projetos, colocam essas intenções também para angariar dinheiro do governo federal, para que tenha o aval, para o governo federal possa enviar verba para ele, para o município esteja demonstrando que está de acordo com os planos, digamos assim, com os interesses, com as atitudes globais em relação à sustentabilidade. O projeto é bastante vasto, vale a pena a pessoa você que tem interesse, dar uma conferida no site da Câmara Municipal e ler integralmente, porque tem várias páginas que tratam de uma forma bastante geral quais são as intenções de Jacareí até o ano de 2030. São lá 17 objetivos e mais de 160 metas. A gente pode aqui ressaltar os primeiros objetivos, que é a erradicação da pobreza, a questão do saneamento básico, a fome zero, né, a extinção da questão da fome juntamente com a agricultura sustentável. Muitas desses objetivos já estão inseridos na Constituição Federal, ou seja, vem para reforçar no plano até 2030, e o prefeito traz esse projeto. É claro que o projeto por si só não resolve nenhum problema, o projeto é somente uma questão de oficialização, de legislação, para que se dê o start e até 2030 Jacareí possa evoluir em todos esses quesitos, seja ele na questão habitacional, na questão de sustentabilidade, na questão da alimentação, na questão da igualdade de gênero, que o prefeito também coloca no projeto. Então vamos ver que os vereadores tendem a falar sobre isso no dia de amanhã. Esperamos que seja uma discussão bastante sadia, e até porque trata de um projeto em longo prazo, estamos colocando em 8 anos, e o projeto principalmente traz o principal ponto, que é a criação de uma comissão para tratar desses problemas. Então, com certeza, a TV Câmara Jacareí, quando essa comissão de fato virar realidade, a TV Câmara Jacareí vai pautar em forma de reportagem para a gente poder explicar também para o telespectador quais são as intenções da comissão, quais são os objetivos, de que forma que ela vai tornar concreta aquele projeto do prefeito, que deve ser votado amanhã, para a realidade do contribuinte. Nayara? Com certeza, a gente vai trazer todas as informações assim que tiver essa comissão estabelecida. Peço licença, Márcio, a você aqui na nossa conversa. A gente continua falando sobre planejamento a longo prazo aqui para a nossa cidade, que a Prefeitura de Jacareí divulgou o resultado da apuração da eleição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor. Ao todo, foram registrados 971 votos. A apuração teve início às 6 horas da tarde do último sábado, aqui no auditório da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Os trabalhos foram suspensos, sendo retomados ontem aqui na Casa Legislativa. Então, olha só, foram eleitos 5 representantes de movimentos populares ou coletivos, 2 de classe empresariais, 2 de empresas ou entidades profissionais, 2 de entidades acadêmica e de pesquisa e 1 representante da organização da sociedade civil. Todos os eleitos você confere no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E Jacareí dá continuidade na campanha de vacinação contra a Covid-19. E quem nos traz mais informações é o repórter João, que está ao vivo com a gente direto do plenário. João, quais são as informações da campanha de hoje, por favor? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos.
E a vacinação segue avançando em nossa cidade. No dia de hoje, o foco está em continuar aplicando a vacina contra a Covid-19 aos adolescentes acima dos 12 anos de idade. A segunda dose também dos fabricantes Coronavac, Pfizer e AstraZeneca também continua. Para quem tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda está disponível a todos aqueles que já se vacinaram e tomaram a primeira dose até o dia 19 de outubro. Já com relação à segunda dose da AstraZeneca, ela é indicada a todos aqueles que já se vacinaram tomando a primeira dose até o dia 14 de setembro ou em data anterior. E, por fim, a segunda dose da Pfizer é indicada a todos aqueles que já se vacinaram tomando a primeira dose até o dia 19 de outubro ou em data anterior. É importante lembrar que também está ocorrendo a aplicação da terceira dose aos idosos acima dos 60 anos de idade e também aos profissionais de saúde que já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina há mais de 6 meses. A vacinação está ocorrendo em todas as unidades municipais de saúde da família entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde, com exceção da UBS Central, onde o horário de atendimento vai das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Também é importante salientar que apenas e exclusivamente na UBS Central está ocorrendo a aplicação da vacina da Coronavac. Portanto, se você vacinou com esta vacina, lembre-se deste detalhe. E para se vacinar é necessário apenas levar um documento com foto original, seu CPF e também um comprovante de residência. Caso seja a aplicação da segunda dose, também se faz necessário levar o cartão de vacinação. Por fim, com relação à vacinação dos menores de idade, o ideal seria que eles estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso isso não seja possível, é necessário que eles levem devidamente preenchido o termo de autorização para se vacinarem desacompanhados, juntamente com a cópia do documento original do pai, mãe ou responsável. Volto com você, Nayara. Muito obrigada pelas informações, João. Só lembrando que a campanha Vacina contra a Fome continua, então se você for receber a sua primeira, segunda ou a dose de reforço, não esqueça também de levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar quem mais precisa neste momento. E você sabe o que é planejamento familiar? É um conjunto de ações que auxilia a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez não desejada. O programa é um direito garantido por lei e é acessível por meio das unidades municipais de saúde da família em Jacareí. Confira mais informações na nossa reportagem. O número de nascidos em 2020 foi o menor em 26 anos. Foram 2,6 milhões de bebês. Os dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC, do Ministério da Saúde, apontam uma queda de quase 6% em relação ao ano anterior. Seja pelo receio da pandemia ou por alguma situação crítica, ter um planejamento para o futuro direciona na hora de pensar em família. O direito ao planejamento familiar no SUS é garantido pela Lei Federal 9.263/96. O direito de todo cidadão, homem ou mulher, de ter ou não ter filhos. E aí, essa escolha, ela tem que ser informada, ele tem que entender, ele tem que ser aconselhado, sobre todos os métodos de concepção e contracepção, para poder fazer essa escolha adequadamente. A lei garante o acompanhamento como uma forma de ampliar o acesso de pessoas às informações, garantindo o exercício dos direitos reprodutivos. Então, as orientações são bastante divulgadas, porque a camisinha ela não protege só contra a IST, o HIV, mas ela protege também contra a gestação não planejada. Então, a procura ela passa a ser maior quando a orientação é baseada na prevenção de STs também e o uso do preservativo. Segundo a Secretaria de Saúde, os postos atendem pelo menos 20 pessoas buscando o serviço. E por se tratar de uma demanda livre, não é necessário agendamento e tudo é feito diretamente no local. O psicólogo acolhe esse paciente em uma consulta, esse fluxo entre consulta médica, o acolhimento do enfermeiro e a psicóloga se dá
de maneira muito rápida, e em seguida o paciente ele passa pelo grupo do planejamento familiar. Os pacientes recebem orientações de todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. Após essa participação do paciente no grupo, o paciente já é direcionado o formulário do paciente é direcionado para a central de regulação e de lá encaminha para o SIM, onde existe uma comissão de planejamento familiar. E é através dessa comissão que é decidido, conforme todo o formulário, se o paciente vai realizar o procedimento ou não da vasectomia ou da laqueadura. O serviço de planejamento familiar é feito de maneira individual por conta da pandemia e é ofertado em todas as unidades municipais de saúde da família. A gente volta aqui para a nossa conversa com Márcio Martinelli, diretor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí, para continuar falando sobre a ordem do dia. Agora a gente vai falar sobre um projeto de lei do Legislativo, de autoria aí do vereador Edgar Sasaki, que fala sobre a implementação de QR Code em placas históricas, de homenageados aqui pela cidade. Eu queria que você explicasse para a gente o que esse projeto traz. Bom, Nayara, esse projeto já esteve pautado na ordem do dia há alguns meses, ele acabou sendo retirado pelo vereador Edgar para tentar fazer alguns ajustes e agora ele retorna para uma nova discussão. A proposta do Sasaki ela é bastante simples e objetiva, é tentar fazer com que as placas de vias públicas da cidade, as novas, a partir da aprovação do projeto, tenham o símbolo do QR Code, bastante conhecido no dia de hoje, para que a pessoa possa colocar lá o seu celular e assim verificar questões históricas ou até mesmo de currículo daquela pessoa que está sendo colocada naquela placa. Então, o nome de rua teria lá um QR Code que explicaria quem é aquela pessoa que está naquele nome daquela rua. Isso não, o vereador não deixou claro se isso também tem uma pretensão retroativa, ele deixou mais claro que seria de forma gradativa a partir da aprovação do projeto. Então a gente não sabe exatamente, caso seja aprovado, de que forma isso vai ocorrer. Mas basicamente é relevante, mas é bastante interessante para quem quer conhecer as vias públicas e as pessoas homenageadas na cidade. Vamos ver o que os vereadores entendem sobre isso, Nayara, até porque tem uma questão bastante relevante em relação ao custo. As novas placas que deverão ser produzidas com novos procedimentos, que é o caso do QR Code. Embora seja um procedimento bastante comum nos dias de hoje, quando você faz em larga escala, os vereadores devem discutir se isso causaria ou não algum tipo de impacto orçamentário na cidade. A gente aguarda a discussão amanhã sobre esse projeto aqui na Casa Legislativa. Vamos falar também sobre um outro projeto de lei do Legislativo, também de autoria do vereador Edgar Sasaki, mas em conjunto aí com o Abner, que fala, na verdade é um projeto que já vem sendo discutido, Márcio, desde abril, sobre a disciplina de plantio de árvores. Como é que está o processo dessa discussão? Quais são as expectativas para a discussão de amanhã aqui na Casa Legislativa desse projeto que já está há tanto tempo aqui na Câmara? Esse projeto ele entrou no dia 20 de outubro. Naquela sessão, os vereadores, principalmente o vereador Roninha, colocou um ponto interessante e acabou sendo retirado para outras discussões, voltando agora. O projeto trata a respeito do plantio de árvores de médio e grande porte na cidade. A intenção do Sasaki é justamente evitar com que novas árvores sejam plantadas, árvores grandes, árvores de médio e grande porte, e que isso afete a rede elétrica da cidade. E também afete a questão de infraestrutura em relação à questão das raízes que estão nas calçadas e tudo mais, mas o foco são as redes elétricas. Então o vereador Edgar Sasaki vem proibir plantios de árvores de espécie médio e grande porte. Lá no projeto ele descreve essas espécies, ele também descreve o que seria médio e grande porte nas calçadas para tentar evitar algum problema com a rede elétrica. O grande empecilho do projeto que os vereadores estão discutindo e devem discutir mais amanhã é em relação à propriedade privada. O vereador também coloca que seria da responsabilidade do proprietário do imóvel a questão da poda, a questão da retirada e também o não plantio de dentro do imóvel, que saia de dentro da casa e que possivelmente também
também afete a rede elétrica. Alguns vereadores entendem que a responsabilidade de retirar essa árvore ou de podar essa árvore, ou seja lá o que fazer, seria da EDP. Outros vereadores estão basicamente entendidos que isso é da responsabilidade do proprietário. Alguns vereadores estão um pouco cuidadosos em relação ao tempo, né? O vereador Roninha principalmente colocou a situação de que a árvore demora muito tempo para crescer, então possivelmente até entender-se de qual árvore estamos falando, se é de pequeno, se é de médio, se é de grande porte, nós teríamos outra pessoa naquela casa que poderia ser penalizada por uma situação que não foi ela que plantou. Então existem alguns pontos que o vereador Edgar Sassaic, juntamente com os outros vereadores, devem discutir de forma mais assintosa amanhã. Nayara, vamos ver o que os vereadores entendem desse projeto. Projeto muito esperado, né? Essa discussão, que já está há tanto tempo aqui na casa, realmente é complicado, né? São vários pontos que têm que ser colocados para a lei ser aprovada, né? E conseguir começar a ser executada aqui no município. Eu te peço licença, Márcio, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre cursos gratuitos e vai saber também mais sobre o retorno dos doutores coloridos. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência.
Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Agora são 9h35, estamos de volta e a gente começa esse bloco do jornal conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro trabalho do vereador Paulinho do Esporte, que enviou um requerimento ao Departamento de Estradas e Rodagem pedindo repintura de faixa elevada à travessia de pedestres ali na rodovia Geraldo Scavone, que dá acesso ao residencial Santa Paula e Jardim Rio Comprido. O próximo trabalho são dos vereadores do partido do PL, vereadores Paulinho dos condutores, Sônia e Dude, que enviaram requerimento ao deputado federal Márcio Alvino pedindo recursos via emenda parlamentar ao custeio da demanda de atendimento da Santa Casa. O último trabalho que você confere aqui com a gente é do vereador Rodrigo Salomão, que enviou um pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a dívida atualizada da Santa Casa. Ele pediu o envio de planilha com os números de janeiro de 2017 a setembro deste ano, 2021. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar com Márcio Martinelli, diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Jacareí, sobre a ordem do dia de amanhã, porque amanhã tem discussão, amanhã tem sessão ordinária. Márcio, vamos falar agora sobre um projeto de lei do Legislativo, de autoria aí do Valmir, do Parque Minha Lua, que fala sobre a denominação de uma área pública, de uma praça. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, quem que será homenageado? Projeto bastante simples, né? Era a denominação de uma praça lá no Vila Branca 2, próximo não, na Avenida Tarsila do Amaral, que vai se chamar Praça Engenheiro Márcio Gonçalves de Araújo. Então os vereadores devem tratar a respeito desse projeto amanhã, entender um pouco quem é a pessoa e decidir se há aprovação ou não dessa nova praça lá no Vila Branca 2. Perfeito, a gente aguarda então a votação amanhã durante a sessão. Vamos falar do último projeto que será discutido, que é uma PR, né, um projeto interno da mesa diretora, que fala sobre algumas diárias aqui aos servidores públicos. Esse projeto ele já entrou na ordem do dia, Márcio, mas ele não foi discutido. Por quê? O que será dito amanhã, no caso? Esse projeto de autoria da mesa diretora, Nayara, trata a respeito das diárias dos servidores aqui da Câmara Municipal quando farão viagens externas. Na verdade, o projeto ele não traz nenhum tipo de alteração no valor das diárias, é importante a gente deixar claro isso. Ele realmente vem a respeito de uma regulamentação, uma otimização, uma modernização da lei. Então ele trata a respeito de quais cidades que essa diária pode ser requerida, então ele proíbe, por exemplo, as cidades que estão nos limites aqui de Jacareí, São José dos Campos, Igaratá, Santa Branca, Guararema. Essas cidades, o servidor não receberia nenhuma diária. Mas além disso, passando desses limites, existe uma regulamentação que agora fica um pouco mais moderna em relação ao valor dessas diárias. Então a gente tem as diárias de nível 1, as diárias de nível 2, a gente tem as informações necessárias para que se faça uma requisição, para que se peça essas diárias. A gente tem também uma nova regulamentação em relação à restituição dessa diária, ou seja, se o servidor não utilizar, se o servidor não for viajar, ele requerer a diária, mas não for viajar, como que fica a restituição? Ou seja, não trata a respeito de valores da diárias, e sim de uma modernização da lei interna aqui da Câmara Municipal sobre a cessão dessas diárias aos servidores que estão a trabalho fora da cidade de Jacareí, que não seja nos limites do Vale do Paraíba, Nayara. Perfeito. O projeto que já entrou na ordem do dia não foi discutido, mas agora será discutido e você acompanha amanhã aqui na TV Câmara Jacareí. Eu peço licença a você, Márcio, a gente já volta a conversar para fazer um resumo do que será discutido amanhã, mas agora a gente vai falar sobre oportunidade. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região
com o apoio da Prefeitura de Jacareí e do Contur, está disponibilizando vagas em cursos gratuitos. Entre os segmentos estão gestão de trabalho em equipe, atendimento, recrutamento e seleção de pessoas, além de planejamento e gestão de cardápios. As aulas serão online e começam hoje. Então, atenção, para participar é necessário ter mais de 16 anos, acesso à internet e preencher a ficha de inscrição no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br/capacita-já. E a gente continua falando sobre oportunidade porque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, está também com curso gratuito na área da educação. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais são as informações? Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Hoje eu vim trazer informação na área de educação. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, abriu novamente vagas para o curso de Sensoramento Remoto no estudo do meio ambiente. O curso ocorrerá totalmente de forma online a partir do dia 29 de novembro até o dia 10 de dezembro. E essas aulas são oferecidas para educadores e discentes em diversas áreas da licenciatura e também do bacharelado. A primeira parte do curso abordará o conteúdo básico na identificação dessas imagens do sensoramento remoto de imagens de satélite, tanto para fins de estudos de recursos naturais como para estudos da atmosfera. O curso inteiro ele tem como principal objetivo fazer com que essa aprendizagem para os educadores consiga ser aplicada dentro da sala de aula e também em projetos pedagógicos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de novembro. E as aulas serão ministradas diariamente a partir do dia 29 de novembro, no horário das 4 horas da tarde até as 5h30 da tarde. Para se inscrever é muito simples. Basta entrar no site gov.br/INPE. Tá imperdível. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Isa. Tá imperdível mesmo para vocês que são professores aí, um baita de um curso aí do INPE. Mas agora o recado a gente dá para os aposentados e pensionistas. Atenção, o prazo para agendar perícia do INSS vai até o próximo dia 11, quinta-feira agora. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 85 mil beneficiários do sistema podem perder o benefício se não realizarem o agendamento. No caso de não atendimento à convocação para agendamento ou de não comparecimento na data agendada, o benefício será suspenso até o comparecimento do interessado. Após 60 dias da suspensão realizada, a situação do benefício poderá ser convertida em cessação definitiva. A perícia pode ser agendada pelo site meu.inss.gov.br, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. E depois de um longo período sem visitar os hospitais, os doutores coloridos voltaram a levar alegria a pacientes do Hospital São Francisco. Durante a fase mais crítica da pandemia, o trabalho dos doutores coloridos precisou migrar do presencial para o online. Mas, recentemente, com o avanço da vacinação e a queda de internações por Covid, a visitação presencial voltou a ser permitida. Nós não ficamos parados, porém com aquela ansiedade de querer estar voltando no presencial. Esse calor, de olhar para as pessoas, de receber essa energia boa, essa alegria, o sorriso com os olhos, apesar das máscaras, né? E saber que também os pacientes estavam ansiosos em nos receber novamente. Para que as visitas aconteçam de forma segura, só voluntários com ciclo vacinal completo podem entrar no hospital, todos de máscara e respeitando as medidas de distanciamento. Para a equipe médica do Hospital São Francisco, que recebe as visitas, a presença dos doutores coloridos transforma o ambiente, beneficiando pacientes e profissionais da saúde. A presença dos doutores Alegria é fundamental porque eleva o ânimo, eleva a confiança, traz alegria para os pacientes que são renais crônicos e alíticos. As meninas estão fazendo carga horária dobrada, às vezes entra 6 da manhã, sai 9 da noite, então é um desgaste físico muito grande, de segunda a segunda. E essa presença deles aqui, alegrando o ambiente, deixando o ambiente mais leve, mais tranquilo, isso é fundamental, porque isso traz um bem-estar para a equipe, para os pacientes e tudo se soma.
A doutora Maricota nos deu uma entrevista bem-humorada. Permaneceu no personagem para mostrar como é o trabalho no dia a dia. Eu sou Maricota e eu sou cuidadora aqui no hospital. Eu cuido da vida dos outros. É muito bom cuidar da vida dos outros. Eu estava com saudade porque a gente comia um monte de coisa gostosa aqui, agora não tem mais coisa gostosa para comer. Agora a gente voltou hoje, todo mundo recebeu a gente mó feliz assim, eu gostei. Renata, voluntária há mais de 3 anos, afirma que o retorno é muito positivo, pois além de levar alegria, os doutores realizam um importante trabalho de escuta. E sem deixar de levar alegria, as brincadeiras e também a conversa, que é muito importante, a escuta, né? Que quando o paciente está no hospital, muitas vezes também bate a solidão. Então, além da brincadeira, tem a escuta. Isso é muito importante. A visitação acontece em diversos dias da semana no Hospital São Francisco, mas também é possível agendar uma visita online para um paciente hospitalizado por meio do telefone 99764-0011. E para conhecer mais sobre o trabalho, acesse o site www.doutorescoloridos.com.br e ajude a espalhar alegria. Com certeza, eles fizeram muita falta nessa pandemia, é uma alegria mesmo o retorno dos Doutores Coloridos. A gente volta para a nossa conversa com o Márcio Martinelli, diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal. Agora, Márcio, para fazer um resumo do que será a ordem do dia, a gente falou sobre 6 projetos que serão discutidos amanhã aqui na Casa Legislativa. Eu queria que você resumisse para a gente, por favor, e também deixasse o convite para as pessoas acompanharem. Então nós temos 6 projetos na ordem do dia. Nayara, vamos destacar 2 desses projetos que devem ser os mais discutidos. Primeiro, que é o projeto de autoria do prefeito Isaías, que vem tratar a respeito da questão dos bem vagos na cidade, que foi o que a gente discutiu agora há pouco em relação aos imóveis que estão na cidade largados, sem compromisso em relação aos meios fiscais, em relação à questão estética, de manutenção e tudo mais, para que a prefeitura possa ou não absorvê-lo no seu patrimônio e fazer dele uma função social de propriedade. Então os vereadores devem discutir muito esse projeto, porque trata de uma propriedade privada do município de Jacareí. O outro projeto que também deve ser discutido e que também deve ser destacado é novamente o projeto de autoria do vereador Edgar Sasaki, do plantio de árvores de médio e grande porte na cidade que estejam próximas às fiações, às redes elétricas de Jacareí. Então os vereadores devem novamente discutir em relação ao que pode e ao que não pode, se penaliza o plantio ou se penaliza outra situação. Vamos ver o que os vereadores entendem a respeito dessa questão ambiental trazida pelo vereador Edgar Sasaki. No mais, temos também a tribuna livre, que deve ser ocupada, eu vou ler aqui o nome dela, que é a presidente da Associação dos Amigos da Represa de Jacareí, Recanto dos Pássaros, a senhora Isis Gabriela de Souza Andrade, que vem aqui até o plenário da Câmara Municipal para tratar a respeito daquele local em que ela trabalha. O tema do discurso que ela deve fazer diz em relação à implementação de sinalização de trânsito na estrada municipal Recanto dos Pássaros. Então a Isis deve falar provavelmente alguma manutenção ou algo que esteja ocorrendo naquele local, pedindo um auxílio da Câmara Municipal para que se possa resolver o problema. E vamos aguardar então, Nayara, em relação a esses 6 projetos, como que acontece a discussão dos vereadores no dia de amanhã, a partir das 9 horas. Você pode acompanhar, inclusive, todos esses projetos que a gente discutiu, lendo os documentos na íntegra no site da Câmara Municipal, do Legislativo, que é o jacareí.sp.leg.br, e também acompanhar as nossas mídias, né, Nayara? Perfeito, isso mesmo. Tem no YouTube, vai ter transmissão também no Facebook e você acompanha aqui também na nossa TV Câmara Jacareí, não é mesmo, Márcio? Muito obrigada pela sua participação. Na semana que vem a gente volta a conversar sobre a próxima sessão solene, ordinária, já estou com sessão solene na cabeça já. Obrigada, Márcio. A gente fica por aqui, ao meio-dia a gente confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar também todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.